A paz do Senhor Jesus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a sua vida, a vida de todos aqueles que estão entrando na live, aqueles que vão entrar, e os irmãos que estão aqui na igreja, o Wesley, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar cada um de nós, e peço permissão para que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo venha adentrando na sua casa. Peço que você pare o que você está fazendo, para nós meditarmos na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a sua vida. Vamos orar para que Deus venha falar fortemente na vida de vocês e nas nossas vidas. Que Deus venha abençoar todas as áreas da vida de vocês. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, Senhor da glória, agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito de bom em nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar esta live, que o Senhor venha abençoar cada irmão que vão entrar, cada irmão que vai entrar e aqueles que estão entrando. Que essa palavra, Senhor da glória, venha chegar aos quatro cantos da terra. Te peço, Espírito Santo de Deus, que nenhum mal venha, que todo o mal já venha cair por terra, que nada venha impedir esta ministração e esta pregação. Que a palavra do Senhor venha chegar nos quatro cantos da terra. Vai queimando agora todo o laço do inimigo, todo o laço passarinheiro, toda a peste perniciosa. Vai caindo por terra todo o levante do inimigo contra a vida das famílias. O Senhor vem abençoando as casas, as famílias, os lares, os esposos, as esposas, colocando mais amor no coração de cada um deles, tanto na esposa quanto no esposo, abençoando os filhos. Que o Senhor vem abençoando cada familiar, que o Senhor vem abençoando, meu Pai, todos os países, o Brasil. Que o Senhor venha dar discernimento para o presidente Bolsonaro, meu Pai, para estar lidando com as coisas que estão acontecendo. Que o Senhor venha abençoando todos os outros países. Que o Senhor venha abençoando, meu Pai, os prefeitos das cidades, da nossa cidade de São Sebastião do Paraíso. Que o Senhor venha abençoando poderosamente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim nós entregamos, meu Pai, a todas as vidas, todos os familiares em suas mãos, agradecendo ao Senhor, meu Pai, pelo pão de cada dia que tem colocado em nossas casas, nossa geladeira, nosso celeiro, que venha multiplicar todos os dias, que não venha faltar o pão, que não venha faltar o alimento, que não venha faltar o emprego, que não venha faltar a água, que não venha faltar a luz. Que o Senhor venha colocando suas mãos santa e poderosa, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, assim eu entregue em suas mãos, Pai. E que essa palavra, que essa mensagem venha chegar nos quatro cantos da terra, assim seja em nome de Jesus. Amém. Os irmãos abrem agora no livro, aleluia, de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. No livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Vamos falar da trajetória de Ezequiel, na qual nasceu, filho de sacerdote, conhecendo todos os mandamentos, todas as leis, de Moisés, corrigindo as leis de Moisés, e na qual ele não saberia o que viria a acontecer na vida dele, mas tudo que acontece nas nossas vidas, nos dias de hoje, e nas vidas das pessoas, tudo que vem acontece nas nossas vidas antes de entrar na palavra, porque o que aconteceu com Ezequiel também não foi fácil. E para um obreiro hoje, eu não estou falando mas é difícil aguentar e resistir o que Ezequiel passou. Mas ele foi chamado para ser profeta de Deus, e para ser um profeta, para ser um ministro da palavra, para ser um representante de Cristo, para ser um apóstolo, para ser um presbítero, para ser um embaixador representante de Cristo, até mesmo um levita que é muito perseguido pelo inferno, por próprio Satanás. Então, para você fazer a obra de Deus e para você ter essa unção, para que você venha ter o chamado, tudo tem um preço, e devemos estar prontos, preparados para passarmos por qualquer tipo de dificuldade. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que quando passares pelo fogo, não queimará, e quando passarem pelas águas, não te submergirão.
Então nós estamos sendo aprovados no fogo. E tudo que você passa é para aprendizado. Mas se você olhar para os seus problemas, seus defeitos, seus problemas e as barreiras, as batalhas, a humilhação, as dificuldades, até mesmo no matrimonial, em todas as áreas, trabalho, levante, se a gente for olhar dessa maneira, olhar os problemas, nós desistimos antes que as promessas cumpram na sua vida e na minha vida. Então devemos ser como Ezequiel, não desistir. Devemos ser como José do Egito, José que se tornou governador do Egito, foi humilhado, foi vendido pelos próprios irmãos, traído, né? Traído pela esposa de Potifar. Muitas coisas aconteceram na vida de José, ele permaneceu de pé. E ele acreditou que Deus ia cumprir. Então o que fez ele ficar de pé é a promessa que Deus tem na vida dele. José, agora estou falando. E a promessa cumpriu, se tornou governador do Egito. E na vida de Ezequiel também, meu Deus. Ezequiel, meu Deus, foi um profeta muito usado pelo nosso Deus. Meu Deus do céu. Então agora vamos entrar no capítulo 2, versículo 1. E vamos começar uma trajetória, né? Para nós entendermos um pouco. Não dá para passar todos os livros de Ezequiel, mas hoje nós vamos passar essa trajetória, a vocação de Ezequiel, né? Ele foi chamado, não sei, talvez ele queria ser sacerdote igual o pai dele, não sei, mas de repente Deus levanta ele e fala que ele ia ser profeta, e profeta, ele paga um alto preço. Versículo 1, e disse-me, capítulo 2, versículo 1 de Ezequiel, e disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Aqui o Senhor, o Espírito Santo, o Senhor está falando, o nosso Deus está falando com Ezequiel. Fica de pé e falarei contigo. Então a palavra do Senhor vai falar comigo e com você, filho, filha, você que está ouvindo esta pregação, esta live, fica de pé e eu falarei contigo agora, hoje ainda. E o que é seu, o que estava dentro de Deus antes de você nascer, os sonhos, os projetos, o chamado, vai tudo acontecer. Mas para isso o Senhor está dizendo, fica de pé, e eu falarei contigo, ainda hoje. E então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim, e eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. Aqui, meu Deus do céu, aqui Ezequiel, ele foi levantado para falar com um povo que entende a língua dele, o povo de Israel, na qual também Ezequiel é judeu também, então ele ia falar com o povo dele, mas aqui o Senhor está preparando ele, que eles não vão ouvir, aqui o Senhor vai preparar ele, que eles vão criticar, eles não vão acreditar no profeta, mas o Senhor vai dizer, vá e fale, ouça, ou deixa de ouvir, mas vai lá e faça. Então ser profeta não é fácil. Muitas pessoas, o profeta, esse homem de Deus, quando ele profetiza carro, quando profetiza casa, quando profetiza prosperidade, esse é um profeta. Mas quando o profeta vai lá e vai falar, se vocês não mudar, Deus vai destruir vocês, a mão do Senhor vai pesar em vocês. Então Deus estava preparando Ezequiel, que ele ia falar com o povo na mesma língua. Então é o mesmo, está mandando ele para o mesmo povo. E muitos ali sacerdotes, pessoas conhecedoras da palavra, Ezequiel ia ter que enfrentar. Mas Ezequiel vai, porque ele é guerreiro. O 3, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, uma nação rebelde, que se rebelaram contra mim, e eles e seus pais prevaricaram contra mim, até esse mesmo dia, e os filhos são
de semblantes duros. Vamos dar uma pausa aqui no 4. O Senhor já está dizendo, eles são duros de semblante, são corações duros. Mas vai e fala, ouça ou deixa de ouvir. Então 4 novamente, os filhos são de semblantes duros e obstinados de coração, e eu te envio a eles, e dirás assim, diz o Senhor Jeová. Então quando o Senhor Jeová está dizendo assim, diz o Senhor Jeová, Ele está dando uma ordem, ou muda, ou vai pagar preço, é sim, sim, não, não, ou muda, ou vai pagar preço, e é assim que Ezequiel tinha que dizer. Olha que vai dizer o 5, e eles quer ouça, ou deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, e hão de saber que esteve no meio deles um profeta, e hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ouçam ou deixa de ouvir, é para falar do jeito que eu te mandar, Ezequiel, é para falar do jeito que eu te mandar. E nos dias de hoje, se você chega numa pessoa rebelde, se você chega numa pessoa rebelde e diz, olha, Deus mandou te falar que se não consertar, não colocar a casa em dia, vai pagar um alto preço, é bem capaz dessa pessoa levantar contra a sua vida, é bem capaz dessa pessoa falar para o mundo inteiro que você é um falso profeta, é bem capaz, porque são corações obstinados, duros a servir, e prefere agradar a carne, prefere agradar a mentira, prefere colocar as coisas debaixo do tapete e deixar ali, acha que Deus vai deixar dessa maneira. Não vai não. Deus está falando com Israel, Deus está falando com o povo dele, mas nós também somos o povo de Deus, nós somos os remanescentes, nós somos aqueles que foram enxertados na figueira. Então a palavra é para nós também, a palavra ela vai vir para nós. O que tem pessoas nessa terra de dura serviço, conhecedor da palavra, abandonou a palavra, está fazendo coisas erradas, abandonou Deus. Deus nunca abandonou eles, mas eles abandonaram Deus, continua errando, vai errando em cima de erro, um atrás do outro. Aí chega uma hora que chega, aí o Senhor toma uma atitude, ou muda ou paga preço. Então se cair nas mãos de Deus, ninguém pode tirar. Se cair nas mãos de Satanás, Deus pode tirar, mas se cair nas mãos de Deus, quem vai te tirar das mãos de Deus? O teu ministério, o teu chamado, Deus tem para você, Deus tem para mim, mas de que forma nós vamos cumprir ele? Na obediência ou na desobediência? O 6 novamente, e tu, ó filho do homem, não os atentes, não os temas. Eu vou ler novamente, eu vou ler o 5 novamente para poder estar entrando no 6. E eles quer ouça, quer e deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas. Ou seja, Ezequiel, não temas. As suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites e que eles habitem com escorpiões, não temas. Está falando para Ezequiel, mesmo que eles tenham cara dura, vamos dar uma pausa, mesmo que eles tenham cara fechada, de bravo, de sanguinário, de homens maus, porque são homens maus, mesmo que habite no meio de escorpiões, não temas, Ezequiel, não tema, filho do homem, fala o que eu mando te falar para eles. E tu, ó filho do homem, o 6 novamente, não temas não temas, nem temas as suas palavras, e ainda que seja sarça e espinho para contigo, e tu habites com escorpiões, e não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mesmo está falando assim, filho,
mesmo que eles tentarem te fazer cara feia, forem mal educados, te expulsarem, te humilhar, zombar, ou até mesmo se fechar a cara para te pôr medo, mesmo que você estiver no meio dos escorpião, não temas. Não temas, porque eu te levantei, profeta. Eu te levantei, profeta. Aleluia. Aleluia. Olha o 7. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouça ou deixe de ouvir, pois são rebeldes, maus. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. E então vi e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de um livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escrita lamentações e ais. Então, lamentações e ais. Então, eu quero dizer para você, né, já vai entrar no capítulo 3, para dar continuação. Então, a palavra do Senhor é bem clara. Se você for desobediente a Ele, ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Jeová Jirê, a Jeová, você tem que ser obediente, porque senão o Senhor vai chegar a ponto de dizer: ou obedece ou paga preço, porque não dá mais, não dá tempo mais de passar a mão na cabeça, não dá tempo mais de ficar criancinhas mimadas dentro da igreja. Você que já está há muito tempo dentro do teu ministério, tenta amadurecer, para você ajudar, ouve as palavras da pregação, os conselhamentos do teu pastor, ouve a palavra de todos os cultos, aprenda e seja maduro, para que a palavra do Senhor venha expandir os 4 cantos da terra. Não dá mais para ter criancinhas dentro da igreja, precisamos de adultos, precisamos de obreiros adultos, já com amadurecido. Olha o que vai dizer o 3, versículo 1. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Vai e fala à casa de Israel. Come esse rolo. O que quer dizer? Se alimenta da palavra, se alimenta do que está escrito aqui. Vá e fale à casa de Israel o que eu estou mandando dizer. Então aqui para nós nos dias de hoje, lá Deus já estava dando tudo, a revelação do rolo, tudo. Ezequiel recebeu tudo aquilo ali. Agora para nós hoje é a palavra, é a Bíblia. Vamos meditar, vamos engolir, vamos comer a palavra de Deus, vamos deixar a palavra de Deus ser gravada no coração, porque amanhã, a hora que você abrir a boca, Deus começa a te usar no oculto e no profundo, aonde você estiver. O 2. Então abri a minha boca e me deu de comer o rolo. Então abri a minha boca e me deu de comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dai de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E então comi. Então Ezequiel está dizendo: então eu comi, e era a minha boca doce como mel. E disse-me: filho do homem, vai e entra na casa de Israel, e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo aqui que entra o que eu disse ali atrás. Depois nós lemos de novo. Aqui no versículo 5, o Senhor estava falando para ele que ele vai para um povo que não é um povo de língua estranha, é um povo da mesma língua dele. Então é os próprios israelitas, é o próprio povo dele. Só que é difícil,
Vai você pregar para um parente seu. O tanto de levante que vai ter contra a sua vida. Prega, tem que pregar, nós temos que fazer isso. Mas vai lá pregar se eles não entendem a palavra ainda. O tanto de levante que vai ter. Mas tem que pregar. Porque a palavra do Senhor nunca fica em vão. Tem que lançar a palavra. Tem que lançar a semente. Doa a quem doer. Mesmo que virem um rosto para você. Então ser profeta de Deus não é só prosperidade não. É pagar um preço muito alto. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Então, para nós entender, porque tu não és enviado, estou no 5, a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. É a tua casa, vai pregar lá, vai falar lá, vai mandar o que eu te mandei. Olha o 6, nem há muito povos de estranha fala, e de língua difícil, cujas palavras não possa entender. Se eu as tais te enviará, certamente te daria ouvidos. Tem que entender o 6 aqui. Que se Deus enviasse Ezequiel num outro país, de língua difícil, provavelmente ia ter um intérprete lá, mas eles iam ouvir Ezequiel. Vamos ler para vocês entenderem se é isso mesmo? 6. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possa entender. Se eu as tais te enviará, certamente te daria ouvidos. Entendeu? Vou ler de novo, parece que tem gente que não entendeu. O Senhor falou para mim, tem gente que não entendeu. Nem há muitos povos de estranha fala. Então aqui não está falando de Israel. Aqui não está falando aonde Deus mandou Ezequiel. Agora só para vocês entenderem. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possa entender. Se eu as tais enviara, certamente te daria ouvidos. Está falando de outro povo. Se você for pregar na África, eles vão te ouvir. Agora você prega aqui no Brasil, você é brasileiro, muita gente entra na live e sai. Ah não, esse aí não prega direito. Aí se é um pregador famoso, opa, é esse mesmo que eu quero. Tá entendendo? Mas não esquece que quem usa é Deus, tanto o famoso quanto aquele que não é famoso. Então Deus está falando da mesma maneira. Olha o 7. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos. Aqui Deus já está revelando. Já vou dar uma pausa no 7. Aqui o próprio Deus está revelando, já está revelando. Eles não vão te ouvir. É o que eu disse ali atrás. Eles não vão te ouvir. Eles não vão te ouvir. Está entendendo? Eles não vão te ouvir. Já está deixando bem claro para Ezequiel. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e de duro de coração. Agora, está falando de um povo duro de coração. Quantos aqui no Brasil tem o coração duro? Você vai lá e prega a palavra e eles te xingam ainda. Se não fala mal na hora, fala mal depois. Tem pessoas que batem de frente com um cristão e não aceitam a palavra de Deus. Tem pessoas duras. Tem pessoas duras aqui no Brasil também. Mas temos que pregar sim para eles. Temos que pregar para macumbeiro, para feiticeiro, para idólatra, para espírita, para candomblista, para magia negra. Temos que pregar para todos eles. Quer ouça ou deixa de ouvir, a palavra vai ficar lá. E vão saber que Deus é na vida daquela pessoa, daquele profeta, daquele representante do Senhor. O 8. E eis que fiz duro
o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. E fiz como de diamante a tua fronte, mais forte do que a perdeneira. E não os temas, pois nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde são. Disse-me, mas filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras, que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Então o Senhor falou: filho, presta bem atenção no que eu quero que eles escutem. Guarde bem essas palavras, porque vai dizer tudo que eu estou te mandando. Ia, pois, e vai do cativeiro aos filhos do teu povo. Ele falarás, eles dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouça ou deixe de ouvir. E levantou-me o Espírito, e ouve por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. Olha que vai dizer o 13 para nós entendermos. E ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam uma nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e os sonidos de grande estrondo. E então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim aos dos cativeiros até Abibe, que morava junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias. Então ele está dizendo: fiquei ali 7 dias, pasmado, no meio deles. O 16: e sucedeu que ao fim dos 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Eu te dei por atalaia. O que quer dizer atalaia? Sentinela. O que quer dizer atalaia? Sentinela, guarda. Sentinela. Glória a Deus. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então vai lá e dá o recado. Você é como atalaia para mim. Vai lá e dá o recado, profeta. E quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e não os avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca dos seus caminhos, o ímpio para salvar a sua vida. E aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter, ei igreja, eu vou dar uma pausa em 19, tudo que estamos fazendo na terra, abrindo lives, pregações, ministração, evangelismo, tudo que estamos fazendo nos dias de hoje, presta bem atenção que vai dizer o 19, mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho, o ímpio morrerá, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar dele, um tropeço, ele morrerá. Porque se um justo desviar do ímpio, aquele de mau coração obstinado, não quis a mudança, porque não o avisando tu no seu pecado, do seu pecado morrerá, e a sua justiça que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da sua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, avisando que o justo não peque, você avisou, para que ele não pecasse,
e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Então ele foi avisado. Então o ímpio foi avisado. Se ele se arrepender, se converter e se arrepender dos seus erros, a sua alma será salva. E a mão do Senhor estava sobre mim, e ali ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Levanta-te e vai ao vale, e ali falarei contigo. Levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar. Então a glória de Deus caiu sobre ele, e caiu sobre o meu rosto. E então entrou em mim um espírito, e me pôs em pé, e falou comigo. Ele me disse: entra e encerra-te dentro da tua casa. Dentro da tua casa, entra-te e encerra dentro da tua casa. Porque o filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e ligarão com elas, não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se peque ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhes servirás de varão que repreenda, porque a casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor. Quer ouça, e quem deixa de ouvir, deixe, porque é casa rebelde. Então, Ezequiel, para passar tudo que ele passou, para chegar onde ele chegou, ele foi escravizado, ele foi levado, ainda novo ainda, ele foi arrancado da família dele, então ele era filho de sacerdote, na qual muitas pessoas que também foram levados como escravo, e foi arrancado. Então Ezequiel, ele foi arrancado, ele passou a ser um cativo ao rei da Babilônia, como escravo. E eu quero imaginar aqui que pessoas que via Ezequiel, filho de sacerdote, na qual Ezequiel, quando ainda era pequeno, eu quero entender aqui, eu quero conjecturar que Ezequiel, quando era pequeno, o pai dele colocava aquelas vestes brancas e gastava umas meia hora ali para se arrumar, pegava um chifre e passava a mirra, e ele chegava até a esposa e falava: tenho que ir, vou trabalhar. E o filho dele ficava sem entender aquele negócio, porque os pais deles, dos amigos deles, vestiam vestes de várias cores, porque aquelas vestes de várias cores significa que são mercadores, mas o pai dele veste branca. E ali eu quero acreditar que ele ficava imaginando, falando com Deus, que ele queria ser igual ao pai dele, um sacerdote. Então eu quero dizer para você nessa noite, que Ezequiel, ele sonhou, provavelmente ele sonhou, ele quis ser igual ao pai dele, porque todo filho às vezes quer ser igual ao pai, porque nós somos espelhos dos nossos filhos. Então eu quero dizer para você, que aquela criança talvez perguntou para a mãe dele: mãe, eu estive na casa do meu amiguinho, na qual a mãe dele faz um almoço, uma janta, uma comida quentinha todos os dias, e aqui é diferente, mãe, eu estou conjecturando. E a mãe dele respondeu: filho, o patrão do seu pai é diferente, o patrão do seu pai é Deus, e quando o seu pai volta, ele já volta com o alimento pronto, não precisa nem de ir para o fogão, ele já vem pronto. Estou conjecturando e levando até a sua casa agora, que Deus cuida.
do sacerdote, Deus cuida do homem de Deus, Deus cuida do representante de Cristo. Então Ezequiel nasce rei. Voltamos, graças a Deus. A internet deu uma caidinha, mas Deus vai permitir eu terminar de falar o que precisa falar. Então ele foi arrancado, ele foi levado como cativo, ele foi levado. Eu não sei a idade exata, mas provavelmente ele foi arrancado com 24 anos. Eu não sei a idade correta, mas ele foi arrancado. E ele teve que fazer as mesmas coisas que os outros faziam. Talvez aquela pessoa olhava para ele e falava: aquele ali não é o filho do sacerdote? Aquele ali, o pai dele então enganava nós, porque o pai dele só pregava coisas boas. O que ele está fazendo aqui no meio de nós? Nós foi escravizado, esse aqui também foi. Então ele foi criticado lá dentro, ele foi julgado por ser filho de quem ele era. E nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje não é diferente. O ministro da palavra prega a palavra, aí ele fica doente, alguém vai falar lá, está em pecado. Aí o ministro da palavra passa alguma luta, alguma necessidade, aí fala lá, ó, cadê o Deus dele? Ele está em pecado. E começa os filhos do capeta a apontar, às vezes até gente dentro da igreja. Às vezes a pessoa tem um emprego que ganha aí muito mais do que ganha um salário altíssimo, e às vezes o ministro da igreja passa a luta também, mas Deus honra ele. Sabe por que Deus deixa chegar, às vezes quase terminar o alimento? É para que o nome de Deus seja glorificado na vida do ministro, para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida, porque assim também acontece na vida das ovelhas. Às vezes quando falta o alimento, Deus envia alguém para bater na porta da tua casa e te abençoar. É para que o nome de Deus seja glorificado na vida daquela pessoa. E as pessoas apontam. Quantas vezes eu não tive que ouvir: ó, o carro amassado do pastor, ele não cuida, ele é relaxado, mas não viu quem bateu no meu carro e não quer pagar, mas eu coloquei na mão do meu Deus. Quantas vezes eu não tive que ouvir: olha o carro do pastor amassado, meu carro é conhecido na cidade inteira por causa do amassado, mas saiba que um dia Deus vai me honrar. Deus vai me honrar. Por que eu estou dizendo isso? Que foi assim na vida de Ezequiel. Deus levantou ele como profeta, Deus levantou ele como homem de Deus, mesmo que veio as humilhações. E aquele povo que estava ali também sendo escravizado, olhou para aquele jovem e deve ter falado assim um para o outro: o pai dele é enganador, porque ele também está sofrendo aqui, cadê o Deus dele? E não é assim que as pessoas apontam, não é dessa maneira que as pessoas apontam. Quando você está passando por uma luta, ou um pastor morreu, estava enfermo. Quantos homens de Deus não morreu enfermo? É porque quando chegar a tua hora, Deus vai te levar mesmo. Pessoas estão dizendo que vai morrer milhões por causa do coronavírus. Não vai morrer milhões, Deus vai levar alguns mesmo, porque já Deus vai levar mesmo alguns, já está levando, mas não vai ser dessa maneira que estão dizendo, porque esse vírus veio para, Deus permitiu para avisar o povo de coração duro, obstinado, de dura servir, e tem ouvido as palavras do Senhor, as pregações. Pessoas têm ido até a tua casa, falado de Deus, mas continua na prostituição, continua no erro, continua nas drogas, continua roubando, continua fazendo coisas erradas, continua no mesmo erro anterior, e às vezes está até dentro da igreja, mas continua no erro anterior. Por quê? Porque não quer alargar o acomodismo de ter coisas fáceis, de enganar as pessoas, de explorar as pessoas. O livro de Abacuque, qualquer parte do livro de Abacuque que estiver, você vai entender tudo que estou dizendo. Ai daqueles que colocam dentro da tua casa bens mal adquiridos, maldição está levando para dentro da tua casa. Ai daquele, lá no livro de Abacuque, ai daquele que dá de beber para o seu companheiro, ai daquele,
está levando maldição para dentro da tua casa e da casa daquela pessoa, e envergonhando aquela família e a tua família. Ai daquele que der de beber, ai daquele que desejar a mulher do próximo, ai daquele que levar uma esposa a abandonar o esposo, ai daquele que desejar algo que não é teu. Então é dessa maneira, irmãos. Muitas das vezes nós achamos que não enquadramos na passagem bíblica, mas todos que não vigiar vai se enquadrar nessa passagem, porque as pessoas levantam contra mesmo os ministros da palavra de Deus, fica de olho para ver se ele deu um errinho, já está em cima, mas esquece dos seus erros, esquece das suas falhas. E não estou falando só de ministro, eu estou falando do profeta Ezequiel. Eu estou falando de você que é ovelha, ou membro da igreja, ou obreiro. Quantos levantes a própria família não levantou contra você? Satanás tocou naquela pessoa que tem brecha. Quem permite é Deus, Satanás permite nada. Se Satanás fizer alguma coisa contra você, é porque Deus permitiu, porque alguma coisa está acontecendo. Então teve levante, mas aquilo ali é para você ser aprovado. Não é para você morrer espiritualmente. Se Ezequiel fosse olhar o que ele passou, escravo, se Ezequiel fosse olhar o que ele passou, ele não ficaria de pé para ser profeta de Deus. Assim é na vida de José, assim é na vida de Elias, assim é na vida de Abraão, assim é na vida de Isaac, assim é na vida de Jacó, assim é na vida de Noé, assim é na vida dos profetas, dos maiores e os menores, assim é na vida sua, assim é na minha vida. Você acha que a prova que veio até você, você acha que a luta que veio até você, é por causa do teu chamado, é para você ser aprovado, é para você ter bagagem. Como você quer ser usado na palavra de Deus, como levita ou como pregador, se você não quer passar por lutas e nem provas? A prova só vai acabar quando houver o arrebatamento. A prova só vai acabar quando houver o arrebatamento. Aí é só vitória, aí eu concordo, aí é só vitória, aí é só vitória. Aí eu concordo, aí é só vitória mesmo. Mas é pós-arrebatamento, mas é somente para aqueles que foi arrebatado, é somente para aqueles que aceitou a palavra de Deus, é somente aqueles que ouviu a palavra, é somente para aqueles que ouviu o profeta Ezequiel. Aqueles que não ouviu, foi tudo que o Deus falou aconteceu. Então você quer pagar um preço? O Senhor falava para Ezequiel: eles é de dura serviço, eles não vão te ouvir, mas vai e fala, ouça, ou quer ou deixe de ouvir. Quantas pessoas dentro da igreja não têm ouvido o ministro da palavra? Na hora que ele abre a Bíblia, não é ele mais quem está falando, é a Bíblia, é o próprio Deus que está falando. Muitas pessoas falam assim: esse aí prega pouco, aquele lá prega mais. Não existe isso. Tem quem busca mais, tem quem tem mais intimidade, mas Deus usa você da maneira que Deus te usa, é dessa maneira que Ele vai te usar. Se vai ter mais ousadia, Deus vai colocar, você vai buscar. Mas temos que parar de buscar profeta dentro da sua igreja, dentro da própria casa. Tem um homem de Deus na qual ministra a palavra e é teu pastor. Então ouve a palavra de Deus. Mas tem gente que quando vem um profeta não sei da onde, um pregador não sei da onde, larga teu pastor sozinho lá com as cadeiras e vai lá para esse lugar. Vocês acham que é certo ir em outra igreja em dia de culto, na sua igreja? Lê Bíblia que você vai entender, a não ser que você for pregar, a não ser que você foi convidado para cantar e o teu pastor te liberou. A não ser que você for ministrar a palavra e o pastor, o líder seu te autorizou você ir, aí é diferente. Então nós temos que ser obreiro, a palavra obreiro
da casa do Senhor. Então, se você é obreiro, aí você deixa, não avisa e vai para outro lugar. Eu sei que Deus está lá, mas Deus está aqui. Você tem responsabilidade com Deus na igreja que Deus te colocou. Então, valorize o teu ministério, valorize o teu pastor, o ministro da palavra, valorize a tua igreja. É ali que Deus vai te honrar, é ali que o teu crescimento espiritual vai acontecer. Mas Deus levanta Ezequiel para ir lá dizer aquele povo que estava prostituindo a palavra de Deus. Prostituir a palavra de Deus é acreditar em ídolos, é adorar homens, é fazer coisas erradas, prostituir, envergonhar a obra de Deus, não obedecer a palavra de Deus e fazer coisas ao contrário. Então Ezequiel foi lá, falou, e aconteceu, porque Deus mandou ele falar. Então valoriza o teu ministério, valoriza, porque a palavra de Deus ela é bem clara, que Deus usa o pai de família. Deus vai falar assim, corrigindo, que Deus vai falar assim: eu sou como o pai de família, na qual o pai de família educa seus filhos, e Deus nos educa. Então Deus usa o pai de família, porque se o pai de família quer bem ao filho dele, que é de sangue, imagina Deus, que é o nosso pai de todo mundo. Então, o mesmo amor que você tem para teu filho, que Deus tem para nós é muito maior. Só para você entender algo que eu vou te dizer, faça uma autoavaliação do tanto que você ama sua mãe e seu pai, você que é filho. Faça agora, nesse momento, uma autoavaliação, o tanto que você ama seu pai e sua mãe. Agora você só vai aprender a dar valor no teu pai e na tua mãe o dia que você tiver um filho, porque o que você vai sentir por teu filho é menor do que o teu pai sente por você. Isso eu falo porque eu sei o que eu estou falando. Então o amor que você tem no filho é um pouco diferente, é muito mais forte o que o seu pai sente por você e o que o pai dele sentia por ele, e o que Deus sente por nós. Não tem jeito de explicar esse amor, porque se a pessoa é um traficante, mas aceita Jesus, pela misericórdia de Deus, Deus aceita essa pessoa. Deus que aceita ela renuncia todos os erros, reconhece que errou, reconhece que através da vida dele ou dela muitas pessoas morreram, reconhece que muitas pessoas estão morrendo por causa dele ou dela, mas reconhece que estava errado e aceita Jesus. Aí Jesus te aceita, joga seus pecados no mar de esquecimento e nem lembra mais, e você é uma nova criatura. Isso é para o espírita, o macumbeiro, o feiticeiro, o idólatra, isso é para a prostituta, isso é para o que está nas drogas, isso é para o assassino, isso é para o estrupador, isso é para todas as pessoas, independente de raça ou de quem seja. O amor de Deus é igual para todos nós. Você acha que Deus gostaria de mandar alguém para o inferno? De maneira alguma. Por isso que o ser humano tem o livre-arbítrio de escolha. Por isso que o ser humano tem livre-arbítrio de escolha. Ele escolhe o que ele quer. Quer que eu prove? Você que é pai de família ou mãe, ou pai, você ensina a vida inteira teu filho para não mexer com as drogas. Você ensina a vida inteira teu filho para não roubar, para não matar, para não prostituir. Você faz o seu papel de pai e de mãe. Aí amanhã ele cai numa cadeia porque ele começou a fazer tudo aquilo que você não ensinou. É culpa tua? Não! Se o pai for justo
e homem de Deus, e a mãe mulher de Deus, e o filho não for, o filho vai para o inferno. Se o filho for tipo aqueles israelitas lá que de dura servir, que não ouve a palavra de Deus, e que não quer mesmo, não quer saber de Deus, só quer saber do pecado e das coisas erradas, infelizmente falando, o pai vai para o céu, mas o filho não vai. Agora vamos inverter a situação. Se o filho é justo, aprendeu tudo, é um homem de Deus, e a filha é uma mulher de Deus, e o pai bebe, se droga, trai, é adúltero, é bebão, bebe demais, bebum, mexe com as drogas, rouba e não quer mudança, o filho vai para o céu, mas o pai vai para o inferno. Não tem como você levar o teu pai, ou não tem como você levar teu filho. Por isso que Deus enviou Ezequiel lá, porque ele é pai deles, porque Jesus quer o bem deles, mas eles não querem aceitar, então vai pagar preço. Então vai pagar preço. Aí você que está em casa, maquinando o que vai fazer pro esposo te largar, para você ficar livre, ou que a esposa, ou vice-versa, maquinando. Deus está vendo sua maquinação, e você acha que você vai ficar livre disso? Satanás veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para restaurar. Mas para isso você tem que querer. Para isso você precisa. Porque quando o esposo estiver fraco, você ore por ele para que ele levante. Ou quando a esposa estiver fraca, você ore por ela para que ela levante. Mas se a esposa não quiser fazer tudo errado, e não quiser arrepender mesmo, continuar no erro, não vai ser salvo. Ou se o esposo não quiser e continuar errando, adulterando, mentindo, escondendo as coisas, fazendo coisa errada, e não quer mudança, e não se arrepender, também não vai ser salvo. Não tem como você levar sua esposa para o céu, ou a esposa levar o seu esposo para o céu. Não tem como o filho levar, o pai levar o filho para o céu e o filho levar. No grande dia do arrebatamento não adianta, não vai ter jeito. Foi arrebatado, acabou, não dá para você sair correndo. Pera aí, Deus, eu vou correr ali, depois o Senhor me leva, mas primeiro eu vou atrás do meu filho, não dá tempo mais. Se você quer a salvação do teu filho, dos teus amigos, dos teus parentes, ensina agora a palavra de Deus. Mesmo que doa no coração deles, mesmo que as palavras for duras, mesmo que você for duro com o filho ou com a filha, é melhor agora, porque senão vai perder para o mundo. Porque Deus oferece salvação, vida eterna. O mundo oferece pecado, oferece felicidade temporária, mas Deus nos oferece felicidade eterna e vida eterna. E o mundo aí fora oferece só coisas erradas. O mundo aí fora oferece felicidade temporária. Então, se nós não entendermos a palavra de Deus, nós vamos ser como aquele povo de Israel de duro coração. Se você aponta alguém, você é igual a eles. Se você fala mal de alguém, fofoca, você é igual a eles. Se você critica, eu não estou falando crítica construtiva, eu não estou falando de crítica mesmo, para arrebentar com o negócio. Talvez você quer ter uma visão, a tua liderança quer ter outra e você quer passar por cima. Você está andando no caminho errado. Temos que andar na mesma visão, porque um corpo só é Jesus Cristo e nós somos membros do corpo de Cristo. Se o coração não estiver bem, o rim também não vai bem. Se os órgãos não estiver bem, um começa a falhar, o outro começa a falhar. Então tem que houver, né? Tem gente que morre com morte cerebral, o coração está batendo, mas se não arrancar o coração rapidinho, logo ele para de funcionar também, porque uma consequência causa outra consequência. E muitas das vezes Deus te entrega de bandeja, assim ó, te entrega de bandeja.
te entrega uma casa, te entrega um carro, te entrega tudo na mão, e você começa a falhar. Em que área que eu falhei, pastor? Não buscou o suficiente, não orou o suficiente, não se consagrou o suficiente, tinha que buscar mais. E começa a chegar um tempo que começa a desacreditar, porque a batalha espiritual vem, a dívida financeira vem, todo mundo está passando por isso no Brasil, no mundo inteiro. Aí você vai morrer? Ou você vai orar a Deus e vai pedir uma providência divina? Mas não é uma oração só. Você tem que estar buscando. Você tem que crer. Porque aquele que não crê desagrada a Deus. Aquele que não tem fé desagrada a Deus. É impossível agradar a Deus se não tiver fé. Então a fé vem dos céus, porque Deus é o patrão. Então, se você tem saúde, você depende de Deus para você ter saúde. Para você andar, você depende de Deus. Para você falar, você depende de Deus. Para você correr com as perninhas, depende de Deus. Para você trabalhar, você depende de Deus. Para você sair de madrugada ou o horário que você tem que chegar no teu trabalho, você depende de Deus. Aí, a hora que tá bom, o trabalho, tudo tá bom, não vou na igreja hoje não. Por doença eu não falo nada. Mas se você estiver doente e ainda consegue andar, vai, porque lá é o hospital espiritual. É lá que você vai ser curado. É naquele dia que a bênção ia chegar e você perdeu aquele dia. Não pode ter impedimento, só se estiver acamado, não conseguir levantar, está na UTI, eu não falo nada, está internado, eu não falo nada. Mas quantas pessoas, até eu, estava gripado, comecei a pregar, nossa Jesus, como é que eu vou fazer? Comecei a pregar, acabou a pregação, estava curado. Dor de cabeça. Cheguei, fui pregar, terminou, comecei a pregar, até esqueci de dor de cabeça. Porque a palavra do Senhor é um remédio, ela vem e cura mesmo, ela vem lapidando tudo, vem curando, vem tirando todas as enfermidades. Então nós temos que ter fé viva. Eu comprei um carro, mas não estou dando conta de pagar. Pede estratégia, ora a Deus, Deus vai te dar condições. Se você não desistir, Deus não desiste de você. Está entendendo? Mas se a sua fé começa a ficar pequenininha, como que você vai conseguir resolver um problemão? Com uma fé muito pequena. Então não estou julgando a fé de ninguém, mas é necessário termos uma fé que move a montanha. Que é isso, pastor? Fé de ninguém aqui na terra move montanha. Move, eu provo. Quer saber? Traficante lá vou dar um exemplo, lá do Rio de Janeiro, maior traficante. Aí Deus levanta uma missionária, vai lá, estou falando coisa que é de Deus, vai lá, prega para o traficante. Se ele entra lá, pode entrar, sem medo. Se ele não ouvir a palavra, ele vai morrer. Agora vamos supor que esse traficante aceitou Jesus. Você moveu a montanha, é uma fé sobrenatural. Muitos vão dizer, aquele lá ninguém dá nada por ele. Muitos costumam dizer só Jesus na causa. Não pode dizer isso, está errado. Não é dessa maneira. Porque para ele sair de lá e aceitar Jesus, ele precisa de ouvir, alimentar e querer, por causa do livre-arbítrio. E ninguém, não sei se todos entendem o que eu vou dizer. A única cura para o pecado é aceitar Jesus e negar e fugir do mal. Eu não quero, não bebo mais, não quero, não fumo mais, não quero, não me prostituo mais, não quero, não roubo mais, não quero, não vou fazer, eu sou homem de Deus agora. E assim sucessivamente você vai sendo lapidado todos os dias. Todos os dias. O mal começa, você rejeita o mal, ele começa a sair de dentro de você, mesmo que ele vem as setas, vem uns pratos, né, que não é de Deus. Não quero, não é de Deus.
E você vai lutando. Aí chegou o dia do arrebatamento. Você continua lutando. Não quero. Aí Jesus pega você e te arrebata. Num piscar de olhos. Aí vem o pecado, vem as coisas, vem as propostas. Opa, gostei. Não, hoje eu não quero. Aí no outro dia você aceita. Aí no outro dia, não, fica uma semana firme na igreja. Aí na semana que vem erra. Aí fica firme na igreja 2 meses. No 3º mês já começa a falhar. Ah, não, vou beber só um golinho, o pastor não está vendo, mas Deus está vendo, como é que faz? Ah, vou fumar só um pouquinho, eu estou num lugar escondido aqui, o pastor não vai ver, mas Deus está vendo, como é que faz? E se Jesus vir naquele dia que você estiver errando, como que faz? E se você deixar para a última hora para o arrependimento e não der tempo de arrepender, como que faz? Então o segredo do mal sair de dentro de nós é negar ele todos os dias. Mas não pode dar pausa. Não, hoje eu vou divertir, amanhã eu volto para Jesus. Não é assim que funciona. Porque Deus não é um Deus de brincadeira. Ou você é, ou você não é. Olha aqui, Deus mandou Ezequiel dizer: vai e fala. Ouça ou deixa de ouvir, mas vai e fala, porque o que eu falar eu vou cumprir. Então assim é na tua vida, assim é na minha vida. Não é só para você, para mim também. Então nós devemos servir a Deus, não ao homem. Adorar a Deus, não ao homem. Adorar a Deus, não o barro. Adorar a Deus, não a árvore. Adorar a Deus, não o pau. A madeira. Paulo, estou dizendo a madeira. Adorar a Deus, não o carro. Adorar a Deus, não a casa. Adorar a Deus, não o filho. Adorar a Deus, não a esposa. Tem gente que adora o filho, adora a esposa. Abraão é um exemplo disso. Depois que o filho Isaac nasceu, ele se pegou muito no filho. É lógico, todos nós se pegamos. Nossa, gracinha, oh meu Deus do céu. Aquela coisinha mais linda ali na nossa mão. Aí nós começamos a deixar Deus de lado um pouquinho. Não dá tempo que eu estou aqui, né? Então tem que saber administrar. E Abraão passou pela maior prova. Uma prova dificilmente um de nós aguentaríamos. Mas Abraão foi aprovado. Abraão foi aprovado. E eu e você? Estamos sendo aprovados? Tem bebido um golinho de cerveja em casa? O Senhor está mandando eu falar porque tem cristão que está bebendo um golinho de vinho e não está falando para o pastor. Seja para mim ou seja para outro pastor de outra igreja. Tem gente. A gente cansa de falar para não assistir novela, continua assistindo. Novela não traz nada de bom. Só coisas erradas. Então, tem pessoas errando e achando que está tudo certo e que Deus vai salvar e que vai ser arrebatado. Não é assim que funciona. Ou você dedica a Deus ou você dedica o mundo. Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. Não tem jeito de adorar os dois. Não tem jeito, porque Deus não aceita. Satanás aceita, sabia? Porque se você está na igreja, mas está errando, ele aceita, porque ele sabe que você já é dele. Ele deixa, ele deita e rola. Porque ele fez isso lá no céu, ele desobedeceu a Deus. Aí você está fazendo o mesmo que ele fez. Ele deita e rola, ainda dá risada, ainda faz festa no inferno. Por causa que você tá na igreja e está escandalizando a igreja, escandalizando Deus, porque lá fora alguém vai ver você errando. Olha lá o obreiro, ó, da igreja Aliança com Deus, ou da Nova Aliança, ou seja, de quem for, de qual igreja que for, olha lá, ó. Mas não é a placa da igreja. Não podemos envergonhar a obra de Deus. Então devemos ser o quê? Fiel e ter fidelidade. E é assim, eu encerro a palavra, né? Até aqui já deu. Quero orar pela sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, mas agora eu quero orar pela enfermidade. Primeiro, depois a gente vai orando para as outras coisas. Você que está enfermo aí na sua casa agora, coloca a mão na enfermidade, seja ela qual for. Ah, mas essa aqui eu não vou pôr a mão não, porque essa que o médico falou que não tem jeito. O Deus que você serve e o Deus que eu sirvo é o médico dos médicos. Glória a Deus. Então coloca a mão aí. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, não importa qual enfermidade essa pessoa está passando agora, eu ministro a cura, em nome de Jesus Cristo
de Nazaré na vida deles. Receba a cura aí agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você que está com o casamento destruído ou com o casamento em crise, coloca a mão na sua aliança ou pensa no seu esposo ou na sua esposa. E se estiver do lado aí, abraça. Se estiver longe, pensa na família. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, este casamento que está para divorciar, que está já arrebentado, destruído, quebrado, Pai, que o Senhor venha restaurar este lar. Coloca amor no coração do esposo, coloca mais amor no coração da esposa, e que este casamento seja restaurado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está afastado dos caminhos do Senhor, repete comigo ou manda um joinha, por causa dessa palavra de Deus. Você quer reconciliar com Deus agora, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, repete comigo. Eu vou falar mas você diz seu nome, tá? Repete comigo. Me reconcilio com o nosso Senhor Jesus Cristo, ainda hoje. Perdoa os meus pecados, minhas falhas, e reconheço que errei e que pequei, mas me aceita de volta em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que eu volte a fazer a obra do Senhor, em nome de Jesus. Você que nunca aceitou Jesus, vai assistir essa live, ou está assistindo agora, depois dessa ministração, se você quer aceitar Jesus, então você repete comigo, aí você fala teu nome, tá? Eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor, e a partir de hoje vou fazer a obra do Senhor, somente a sua vontade, e estou renunciando à velha natureza, e a partir de hoje farei somente a sua vontade, Senhor. E a igreja digam amém, glória a Deus. Se tiver mais algum pedido de oração em específico, em especial, manda para mim nos grupos, né? Nas salas, todos que estão na sala da Marilda lá, do Gustavo, né? Os obreiros aqui da igreja e do Wesley, o Wesley está aqui, e todos que entraram em alguma sala de vídeo, dos meus amigos que abriram uma sala de vídeo, mande no meu WhatsApp e fala para mim que tem pedido de oração lá. Eu vou estar entrando nas salas de vídeo, vou estar vendo as orações e vou estar orando em específico naquela área que você pedir, tá bom? Aqueles que têm meu WhatsApp, pode pedir no WhatsApp mesmo, estarei orando. Que Deus abençoe a sua vida, vai dar certo, já deu certo, a vitória é tua em nome de Jesus, eu creio. Porque se crermos na palavra de Deus, a vitória é nossa em nome de Jesus. Mesmo que passamos luta, mesmo que passamos prova, mas a vitória é certa e ela vem. Viu? Fique em paz, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. A benção apostólica, vamos estar encerrando. Antes da benção apostólica, eu quero pedir para os irmãos, depois eu vou estar colocando lá no Facebook, porque essa aqui está na página da igreja. Eu vou retornar ela, o vídeo, como do YouTube. Aí, se você não se inscreveu no meu canal lá, se inscreva e deixa um joinha em cada pregação que você assistir. Por quê? Já mais de 50%, 54% fora do Brasil já está assistindo essa pregação. E se você me ajudar, se inscrevendo e deixando um joinha, nós vamos permanecer com o canal aberto e levando a palavra do Senhor. Já tem mais de 40 pregações lá no canal. Então me ajuda, tá bom? Eu conto com a sua ajuda. Benção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos vós. Que a igreja diga amém. Leva a sua vitória em nome de Jesus. Operando Deus, o Senhor é meu pastor. Se Deus é por nós, amém. Fica com Deus, Deus te abençoe. Até domingo, se Deus quiser, vamos ter ceia aqui, vamos estar fazendo junto a live, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus.